Olá, Tutameia está ao vivo, transmitindo diretamente dos nossos estúdios domésticos com a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco hoje, para nossa alegria e grande honra, José Dirceu, que você já conhece de toda a luta dele pela democracia, pela soberania nacional, mas sempre é bom lembrar a trajetória de cada um, e a Eleonora vai fazer uma apresentação como manda o figurino. José Dirceu, muito obrigada por você estar aqui no Tutameia hoje, dia 20 de maio de 2026. José Dirceu não precisa de apresentação, mas, enfim, liderança estudantil, um combatente contra a ditadura militar, deputado estadual por São Paulo, deputado federal, ministro da Casa Civil, presidente do PT, uma trajetória imensa na vida política do país. Está aqui conosco nesse 20 de maio de 2026, nessa primeira entrevista pós o diagnóstico que ele recebeu de linfoma e está em casa se tratando. E a primeira pergunta é como você está, como é que você está de saúde, como é que você está se sentindo, como é que está o tratamento, como é que você está? Estou bem. Infelizmente a medicina avança, né? E a ciência também. Pena que não é para todos. Fiz já a primeira quimioterapia, agora vou fazer 4 meses em casa, vou reorganizando a minha vida familiar, profissional e a pré-campanha para a Câmara dos Deputados, vou participar indiretamente. Tive uma notícia muito triste, muito dolorosa para mim, porque perdi a minha companheira de 15 anos, a Mara Rita Garcia Andrade, que vivemos juntos, criamos a Joana e a Camila entre os anos 90 e 2000. Ela teve uma leucemia que a levou em poucos meses. Então foi um momento muito realmente de muita dor, muita tristeza, porque foi uma vida muito feliz, nossa, com muito amor. Eu me abalei muito quando recebi a notícia que ela tinha falecido, logo depois que eu fiz a primeira quimioterapia. Mas é a vida, nós temos que ficar com as boas e as alegres lembranças. E quero prestar uma homenagem a ela aqui. Ela, inclusive, deixou os seus bens para o Movimento Sem Terra, fez um gesto de amor. Sempre teve. Nós construímos o PT junto na Vila Mariana, construímos o PT junto aqui no estado de São Paulo. Ela coordenou as campanhas do Arlindo Chinaglia, atuou muito na Fundação Faria Lima, do governo de São Paulo, trabalhou na ENAP quando eu estava como ministro, sempre foi. Depois passou a trabalhar como psiquiatra, uma pessoa muito ligada a todos os nossos sonhos, muito ligada à minha vida e das minhas filhas também. Mas agora, continuar a batalha que ela travou, que nós travamos juntos. Os nossos sentimentos aí a você. Queria que você falasse um pouco, antes da gente entrar na política, da sua rotina, como é que está, como é que você vai fazer a sua campanha, como é que você está no dia a dia? Bem, felizmente tem internet, né? E as redes, né? Minhas redes estão razoavelmente bem. Videoconferência. Hoje mesmo participei de uma palestra na Unesp, nos 2 institutos, com um ex-ministro, ex-vice-presidente, ex-senador em Sussa, ex-secretário-geral da OEA, com a professora Silvia da UNEAM do México, sobre o momento que nós estamos vivendo no mundo, sobre o multilateralismo, sobre Trump, sobre as guerras, a integração latino-americana. Tenho participado, todos os dias dou entrevista e participo de atos também, porque através de telões eu posso ir nos atos, né? Posso ir nas reuniões, entrar na casa das pessoas, ter os jogos da Copa do Mundo. Vamos ver se eu vou poder sair à rua, se eu vou poder fazer atividades de contato pessoal. Agora eu não estou podendo de jeito nenhum. Tinha até uma homenagem ao Moreira Franco, que está lançando um livro, tinha um jantar que foi oferecido a ele, que a
a Marta Suplicy, o Márcio Toledo estavam oferecendo, eu não vou poder ir. Lançamento de livros de amigos também, que você acaba não indo, mas acho que dá para fazer. Eu falo muito por telefone, tenho esse hábito também. E a videoconferência hoje, você pode reunir 200 pessoas, 100, grupos de 30, 50 pessoas. Vamos fazendo. Tem o lançamento do livro do Hamilton Pereira, que foi deputado estadual, dirigente metalúrgico, ali em Sorocaba. Você sabe que Sorocaba hoje, junto com São José dos Campos, Campinas, Araraquara, Botucatu, São Carlos, é o polo mais avançado da indústria paulista, né? Inclusive de alta tecnologia, robótica, pesquisa científica, institutos federais, complexos industriais integrados aos institutos e às universidades, além da agricultura, dos serviços, grandes institutos universitários. Vou participar do lançamento através de um telão. Então, vou aproveitar para ler, né? Estou lendo um livro do Rui Castro, que é a Segunda Guerra no Rio de Janeiro. Vou retomar o do Haddad, que está aqui. Tem o Crônicas Intereconômicas também, que eu estava lendo, do Haddad, que é o capitalismo superindustrial, e o do nosso... Ai, meu Deus, é um branco agora. Elias Jabbour, que é especialista em poder, que eu já li também. Que eu gosto de ler sempre um pouquinho de literatura, um pouquinho de economia, um pouquinho de filosofia, não gosto de ler só. E filme está difícil, porque está caindo muito o nível dos streaming. Você vai procurar filmes. Eu gosto de científica, de policial. Sempre gostei, desde menino. Fui apaixonado. Quando eu estava preso aqui em São Paulo, na ditadura, eu li toda a obra de Sherlock Holmes, toda. Olha. E visitei Edgar Allan Poe, que eu era apaixonado por ele. Quando eu cheguei em São Paulo, em 61, eu já tinha hábito de leitura. Meu pai era gráfico, tinha uma tipografia, chamada Tipografia Progresso. Meu pai era conservador, udenista, mas meu pai era da linha um pouco positivista. E o sócio dele era PTBista, para minha alegria, João Mota. E em casa tinha Tesouro da Juventude. Eu fui educado, que é positivista, né? Quem faz a introdução é o Clóvis Bevilacqua. Eu sempre falava que era Oliveira Lima. Aí o nosso, que é um preciosista da língua, Aldo Rebelo, meu amigo, um dia me falou: Zé, você está enganado, não é Oliveira Lima, é o Clóvis Bevilacqua. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha dinheiro para comprar livro. Aí eu descobri que tinha Clube do Livro e Edições Saraiva. A Folha depois fez o clube também, né? Você pagava uma assinatura e eu recebia um clássico, 2 clássicos, né? Então, eu com 15, 16 anos de idade, eu já tinha lido quase toda a literatura clássica francesa. Eu estudei em colégio de padres francês, eu li em francês. Tinha um privilégio. A minha cidade era uma cidade muito pequena, mas porque tinha uma malária no Rio, umas instalações dos beterramitas que iam ser criadas no Rio de Janeiro, por uma decisão do Papa, que eu acho que foi impressionado com a pobreza no Rio, acabou indo para o sul de Minas, aqui na fronteira no Rio e São Paulo, né, na Serra da Mantiqueira. Eu tive o privilégio de estudar 3 anos com padres de várias nacionalidades, francês, italiano, mas também argentino. Aliás, a Argentina era peronista, o espanhol era antifranquista, irlandês, canadense. Uma preciosidade isso, né? De graça, o dia todo, você convivendo. Então, eu tive um privilégio assim na vida da família, da biblioteca, e também desse colégio. Quando chegar aqui com 15 anos de idade, quando me convidava para isso, naquela época era filme de guerra, né? Os americanos estavam entupindo nós de filme de guerra, né? E eu sempre falava para o Edson Laor, que era meu amigo, falou: Edson, o Edson era apaixonado ele não era fascista, nazista, nada, mas era apaixonado porque ele construía planadores, o irmão era radioamador, eles eram apaixonados pela tecnologia alemã, que realmente foi uma coisa pesadíssima, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, um pouco, a leitura para mim assim, é cinema e leitura. Sou apaixonado por cinema, mas não pude. Trabalhei no ICAIC, em Cuba, no cinema, ajudando Alfredo Guevara, que era presidente, uma época para fazer a versão em português, porque, por causa da idiosincrasia da nossa língua, por causa das gírias, né, do modo de falar, eu ficava corrigindo a tradução ipsis-literis, né, do espanhol para o português. Mas, por coincidência, também,
Eu fui fazer um cursinho, estou ficando velho, estou falando muito da vida. Eu fui fazer um cursinho aqui em São Paulo, de Túlio, em 64, logo depois do golpe. E o Adoc Lobo, aliás, foi meu professor, o Melantônio, e tinha um professor, Alfredo Terceriol, que ensinou fonética histórica. Então, você estuda as raízes das línguas e como é que o romano, o provençal veio espanhol, português. E tem umas regrinhas do espanhol para o português, né, que foi o que eles criou. Depois eu reencontrei ele na Constituinte. Ele foi um dos que revisou a Constituinte de São Paulo. Ele, o Celso Mello e o Lewandowski, viu? Os três revisaram a Constituinte de São Paulo, que eu fui em 89. Né? Mas chega de memórias, né? Você nos conta como é que foi a descoberta do câncer. Você foi uma coisa de... Foi para exames, né? Eu tive câncer de rins. Eu achei que eu estava com Covid, que eu estava em Vinhedo. Eu fiquei em Brasília no começo do Covid, né? Mas depois eu e a Simone Marentória, menina, resolvemos vir para Vinhedo, que é muito melhor, né? Tem espaço, tem cachorro, galinha, horta, pomar, uma casa de campo, né? E eu comecei a achar que eu estava com Covid. Eu liguei para o doutor Hélio, que era prefeito da cidade, foi prefeito, né? Fizeram aquela operação fajuta, tiraram na mão, né, o governo de nós, entregaram para a direita, Operação Lava Jato, e ele falou, vai no hospital aí em Valinhos, né, que é conurbado hoje, tem um nome, daqui a pouco eu lembro o nome, Galileu, não dá para esquecer. Aí eu fui, a médica me viu, me examinou, tinha que entrar e sair, tinha um lugar separado para ficar ao ar livre, para não ficar junto ninguém, estava muito pesado o Covid. E no final da tarde ela falou para mim, eu tenho uma má notícia para você, qual que você quer primeiro? Você não tem Covid, você tem um nódulo paperífico periférico no rim esquerdo. Eu falei, eu tenho câncer. Ela falou, exatamente. Mas era curável totalmente. Eu vim para São Paulo, fui para o Sírio, o doutor Prupo Viana, doutor Calil, Kutait me atenderam, nós somos amigos, me atenderam, e ele fez uma abrasão por radiofrequência, que é uma agulha que entra e congela. E faz 6 anos curei. Em 2003 eu tive uma situação grave. Eu tive um hematoma subdural, podia ter morrido. Né? Que eu percebi que estava alguma coisa muito errada e fui para o hospital. Lembrei de um médico que tinha feito um check-up. Eu estava muito mal em agosto de 22, no meio da campanha do Lula, muito cansado, muito esgotado. E a Ludmila e a Dilma falaram para mim, você vai fazer um check-up, vai no hospital. Aí eu fui, que elas são amigas, né? Eu fui e fiz o check-up, estava bem. Né? Era mais mesmo estresse. Só que eu lembrei do médico. Liguei para ele e falou, Zé, levanta daí agora. Cheguei lá, já não lembro mais nada. Cheguei, já desmaiei na cadeira. Tive hematoma, vim para São Paulo depois, fiz aqui no Sírio com o Dr. Massaro todo o pós-operatório, fiquei bem. Depois tive uma pneumonia em 24, também tudo estresse, excesso. É porque eu tenho 78, 79, 80 anos, mas penso que se olhar minha agenda 30 dias, é uma coisa... E agora acho que eu andei abusando de novo, porque eu fiz de campanha, pré-campanha, né? Porque no Brasil tem essa hipocrisia, né? É o único país do mundo onde o Trump acabou a eleição, tinha comitê, finança, palavra de ordem, camiseta, campanha. E no Brasil inventaram isso, os prefeitos gastando bilhões fazendo shows, que são campanhas eleitorais puras, né? Esses shows que eles fazem. Então, eu tenho que enfrentar agora. Eu comecei a sangrar, eu percebi que minhas fezes estavam escuras. Fui lá no hospital em fevereiro, achamos um sangramento no colo, cela, né? Fiquei bem. Agora, uma semana atrás, comecei a achar de novo que eu estava com um pouquinho de dor na boca do estômago, via minhas fezes escuras, falei, não é nada, não. Aí, sexta-feira, fiz uma agenda pesadíssima na Zona Leste de São Paulo, sábado também. Aí, domingo, falei, vou ficar em casa, se continuar doendo, eu vou ligar para o hospital. Fiquei, aí liguei para a doutora Márcia, que é a minha anja da guarda lá, que está na equipe do doutor Calil, né? Aí eu liguei, ela estava com os filhos em Fortaleza, falei, vou ligar para o Kutait. Liguei para o Kutait, falei, vem para cá agora. Fui, começou o diagnóstico e nada de achar. Foi difícil, porque estava no duodeno, né? Duodeno é um C assim, né?
E é um linfoma, ele é agressivo, relativamente grande, o duodeno deve ter 30 centímetros, tem 10, mas ele é curável, totalmente. Aqui mesmo, a Dani, que está aqui, nós trabalhamos junto, a mãe dela acabou de superar um... E vários amigos já me ligaram. Falei com o Chico Pinheiro, que está enfrentando também né? Conversamos à noite aqui. Agora é disciplina, tratamento, reorganizar a vida familiar, trabalhar, já trabalhei um pouco hoje aqui, que eu sou associado ao escritório de advocacia, né? E tocar campanha, como estou fazendo, fazia antes, agora virtual, né? Na medida do possível. Agora tem redes, tem, né? Você tem muita... Eu tive 560 mil votos em 2002. Tem um recall muito forte, eu sinto nas ruas, né? E tem o apoio de uma militância muito grande também. E acredito que, eu sempre disse que o meu objetivo nessa eleição, eu acho que ela passa por São Paulo e pelo Sudeste. A eleição está mudando muito pelos últimos acontecimentos, mas de qualquer maneira, São Paulo é decisivo. E eu acredito que a chapa que nós estamos organizando em São Paulo, com a Marina, Márcio França e Tebet, como ela fique, com a Alckmin presente aqui, é uma chapa que vai ter outro desempenho, pela própria experiência, amadurecimento, crescimento do Haddad também, que é outra pessoa hoje, depois de ter passado outra liderança, né? Na verdade, ele é uma grande liderança. Tem um recall muito forte, foi candidato a prefeito, eleito, depois perdeu uma eleição, foi candidato a presidente, a governador. Eu falo que é quase um luxo ter um político como o Haddad, né? Além de ser um professor, de ser um estudioso, um filósofo, um economista, é um político, sabe? É uma pessoa de valores muito sedimentados, acredito que conhece muito o estado de São Paulo. Acho que vai ser uma disputa porque nós tiramos 4 milhões de votos do Bolsonaro de 18 para 22. Acredito que nós vamos tirar mais. O Tarcísio é um governo que ligou o piloto automático, é um desastre na parte que mais interessa para São Paulo, que é pesquisa, tecnologia. Ele tirou recursos da FAPESP. Aliás, eu que sou o autor do capítulo da Constituição da FAPESP, das pesquisas científicas e tecnológicas. O governador Aécio Quercia tinha visão. Aliás, ele teve como secretário de Ciência e Tecnologia o Beluso. Ele destinou 1%, que ele tirou 600 milhões, depois queria tirar 30% das universidades, sucateou o EZTEX, FATEX, vendeu propriedade do Instituto de Pesquisa, abandonou essa plataforma, essa terceirização, precarização, professor temporário, tudo propaganda. Saúde pública. A cidade de São Paulo é uma cidade suja hoje, nem zeladoria nós temos em São Paulo hoje, é só andar pela cidade. Essa coisa de terceirização, né, é um escândalo. Não? Então, São Paulo está precisando de um governo que pense o desenvolvimento de São Paulo, pensa essa revolução tecnológica científica, pensa a educação do século XXI, e que realmente entregue para as famílias o posto de saúde, entregue para as famílias um transporte de qualidade, entregue para as famílias segurança nas ruas, entregue para a saúde uma educação, por exemplo, ensino integral. A mãe quer o filho na escola o dia todo. Segundo, os institutos técnicos federais que o governo federal já fez 500, fará 1.000, uma vez o Lula reeleito. Reorganizar todo o ensino técnico profissional, porque é preciso formar o jovem, porque a família quer o jovem trabalhando quando sai de casa, 16, 17, 18 anos. Hoje, as pesquisas mostram isso. Não interessa a posição política da mãe. Ela pode votar no Lula, pode votar quem ela quiser. Bolsonaro, quando você pergunta para ela qual é a coisa mais... Eu quero minha casa, eu quero paz na minha rua, eu quero... Porque você vê, o lazer e a cultura está sendo privatizado em São Paulo. O povo vai ter que pagar para entrar nos lugares. Os parques. Os parques. Então eu pergunto o seguinte, eu tenho conversado muito isso com os trabalhadores, com as trabalhadoras, que eu tenho ido muito para a periferia. Eu falo, 90% de nós vivemos de salário, 10% vive de renda, de juro, ou de lucro, certo? Ou de aluguel. Quem vive de salário não tem como pagar saúde, educação, lazer, cultura. Muitas vezes nem aluguel, nem transporte. Então, o papel do Estado é retirar da sociedade uma renda, a parcela da riqueza que é criada, principalmente daqueles que vivem de renda
tem riqueza de propriedade e não de salário, e devolver em serviços públicos, para uma maneira indireta do trabalhador participar da renda nacional. Agora, se o trabalhador paga imposto de consumo e os 1% que tem 25%, 26% da renda nacional, ou os 10% que tem a metade, não paga imposto de renda, patrimônio e riqueza, o próprio trabalhador paga a participação dele na riqueza nacional. É um absurdo. Se os juros não são juros que no mundo todo são normais, você vê, o Trump está brigando porque ele quer 10% no cartão de crédito. Está uma crise lá. Ele está indo para cima do cartão de crédito. Aqui é 14,5% o mês. O consignado é 50%. Veja bem, Leonora, Rodolfo. A inflação é 4,5%. O custo do consignado não passa de 1%. Então é 25%. Aí me diz um banqueiro, Zé, não é 30%, não, é 50% a média. Então, fica 45% da apropriação da renda do trabalhador. Quando vai comprar bens de consumo, quando vai comprar roupa, relógio, óculos, tudo, às vezes comida no cartão de crédito. Então, é uma economia. Por que é um crime inominável? É uma vergonha ter desigualdade, porque o Brasil é rico, riquíssimo. A riqueza que nós temos. Por que Santa Catarina só tem 2,5% de desemprego, 4,5% de pobreza, o Paraná? Porque é possível. Porque se você vê como eles foram criados, aqueles estados, eu sempre falo, se depois da abolição o escravo tivesse tido direito à terra, ao voto e à educação, vamos lembrar que nós levamos 30 anos para conseguir que a elite aceitasse o ensino primário, 4 séries, gratuito. Né? Foram 30 anos de luta. E o voto analfabeto só em 88. E a mulher em 46, porque 34 o marido tinha que autorizar. Eu lembro sempre disso. A mulher em 46. Então, essa concentração de renda, esse rentismo, financiarização que desindustrializou o Brasil, não totalmente. Porque, veja bem, qual é a minha pregação quase? Estou ficando até repetitivo. O Brasil é uma potência. Nós temos um destino, nós estamos na América do Sul, somos latino-americanos. Nós somos o 5º país do mundo, e mais rico, porque nós não temos inverno. Nós temos 3 safras. E toda a nossa agricultura é tecnologia hoje, por bem e por mal. Espero que superemos o desmatamento, o agrotóxico, tudo que... a cartelização, né, a centralização, os trustes, que a gente consiga fortalecer a agricultura familiar, orgânica, a gente mude mais. Ela é uma riqueza, porque a maioria dos países não tem alimento, a maioria dos países não tem energia, o Brasil tem energia, podia ser baratíssima, o modelo que está errado. E o Brasil tem petróleo, que é uma riqueza, que se o país se apropriasse de toda a renda do petróleo, toda, nunca tivesse vendido uma ação da Petrobras, certo? Nós teríamos mudado o Brasil já nesses 15 anos com o pré-sal, porque essa renda toda foi para os Estados Unidos ou para a mão daquela minoria. Lógico, sempre tem 14, 15 milhões de brasileiros que têm títulos, têm ações, têm debêntures, têm certificados, mas eles têm 10%, 90% está na mão de centenas, milhares de famílias, dezenas, centenas de grupos econômicos que recebem todo ano 600, 800, agora 1 trilhão de juros da dívida pública e se apodera desse dinheiro. Isso não volta para o circuito de produção. O mercado financeiro passou a ser um fim, não um meio. Então, nós estamos vivendo uma situação que eu sempre chamo a atenção. Só a política resolve. Só a democracia. Porque, além da democracia ter sido ameaçada, a soberania dos países está sendo ameaçada. Por quê? Por causa da nova fase do imperialismo. O imperialismo está vendo uma fase de guerra, de recolonização e de tentativa de voltar a ter um papel no mundo que ele não terá mais. Eu chamo a atenção para 3 fatos recentes. A visita do Trump ao Xi Jinping, presidente da República Popular da China, e depois a visita do presidente Putin, presidente da Rússia, à China. E Trump convocou o G7, porque não conseguiu ter força para deliberar sobre o que fazer com o Irã. Depois ele convoca o Conselho do Golfo, porque ele não tem força para se impor aos Emirates, à Arábia Saudita e a Catar. Ou seja, e a situação interna dele é de crise, nós temos um duplo déficit gravíssimo fiscal e de conta corrente,
a dívida pública é 120%, se o juro for para 5%, é 2 trilhões de juro. Né? Há uma insatisfação generalizada, vai estar chegando a 2/3 dos americanos com relação ao Trump. Há mobilizações, haverá eleição em novembro. A Europa está no impasse, ela não pode continuar sob a batuta dos Estados Unidos, ela vai ter que tomar A estagnação europeia é gravíssima, a crise na Europa é gravíssima, a ascensão da extrema-direita é fortíssima. Agora nós vimos o resultado da Espanha, 2/3 do voto está com o Vox e com o PP. Né? Apesar da França, da eleição municipal, houve uma vitória dos socialistas, ecologistas e da França insubmissa. E apesar da derrota da Meloni no plebiscito sobre a reforma do judiciário, e também nós vemos que lutas não cessarão. Porque, às vezes, com essa hegemonia, com a invasão da Venezuela, o sequestro do presidente Maduro e da sua esposa Cília, com o cerco de aniquilamento de Cuba, de levar o povo à fome, né? E com esse ataque, depois do genocídio em Gaza, patrocinado, o Israel é só a mão dos Estados Unidos. Israel jamais poderia fazer nenhuma guerra sem apoio dos Estados Unidos. O que nós estamos assistindo também são lutas. A Bolívia está aí. O presidente do Chile, quando toma posse um presidente, e todos começam a me questionar, ganhou eleição no Chile, ganhou eleição em El Salvador, em Honduras, ganhou eleição no Equador, tem o Milei já, falou, eles têm que governar, Como nós temos que governar, dar resposta, enfrentar as consequências nas urnas do julgamento popular e da luta da oposição e das disputas e de tudo que tem, tentativas de golpe, sabotagem, né, destabilização, como fizeram com a Dilma, tudo, eles também têm que enfrentar suas lutas. Você vê, o Katz já perdeu 18 pontos de popularidade. Por quê? Porque tudo que ele falou era mentira, que ia acabar com a insegurança, que ia expulsar 330 mil venezuelanos, que ia fazer ajuste fiscal sem reduzir o padrão de vida da população. O Novoa ganhou a eleição fraudando, porque declarou estado de sítio em 7 estados, que era o sonho do Bolsonaro, né? Exatamente. Quando ele pôs a Polícia Rodoviária Federal, né, no Nordeste, era para inviabilizar a eleição. Aí foi todo salto alto para uma constituinte, foi derrotado. E fechou o partido do Rafael Correia, que teve 40% de voto. Aquilo é uma ditadura. O Equador não tem democracia. Como queriam fechar o PT aqui na Lava Jato, vocês se lembram. E chegaram a prender, num processo político, sumário, ilegal, chegaram a prender o Lula, como chegaram a me prender. E agora nós estamos vendo a Bolívia insurgente mesmo, em rebelião. E vamos lembrar as rebeliões no Peru, no Chile, na Colômbia, no Equador, na década passada. Então, há luta no mundo, há resistência. E há uma força... Essa nos Estados Unidos também. E a China, o papel da China. Eu tive um grande amigo meu que foi à China agora a primeira vez. Eu fui à China em 2001, 2008, 2012 e voltei 2 vezes agora, entre 24 e 25. Eu queria voltar mais umas vezes, mas os médicos não me deixaram, porque essas viagens de 24 horas são um pouco... Eu tinha já feito uma depois que eu fiz o hematoma, não me deixou. Ele me mandou uma frase no WhatsApp: é outra civilização. Fiquei impressionado, porque ele é uma pessoa politizada, evidentemente, mas não é uma pessoa, vamos dizer assim, de esquerda, um marxista. É um cidadão brasileiro, um advogado, progressista, democrata, muito ligado a nós, assim, afetivamente, pessoalmente. Resumiu tudo numa frase: é outra civilização. E eu encontro empresários, pessoas de direita que vão à China e reconhecem que nós estamos vivendo uma nova fase no mundo. E eu sempre digo, vem a Nigéria e a Indonésia aí, que já passaram o Brasil em população. Uhum. A Indonésia vai virar uma potência como o Vietnã. Uhum. E o Brasil em 10 anos dobra a sua riqueza. E pode acabar com a pobreza em 10 anos, crescendo só 4,5, não precisa crescer 7,5.
para dobrar, mas precisa distribuir renda. Tem que ter uma reforma tributária radical, tem que ter uma reforma política, administrativa, do judiciário, tem que mudar o país, tem que fazer uma revolução social no país, porque o país não pode continuar na mão. Outra coisa, não é que o país não precisa do mercado de capitais, não é que o país não precisa do sistema bancário, não é isso, mas tem que ser um meio, não pode ser um fim. Não é que o país não precisa da agricultura que ele tem, mas ela tem que mudar, ela não pode continuar como está. Porque, outra coisa, o Brasil tem capacidade, tem base industrial, tecnológica, universidade, centro de pesquisa, o Brasil tem bancos públicos, BNDES, tem a Petrobras, tem riqueza. Agora, não tem uma coalizão político-partidária, não tem um pacto de elite, porque nós não temos um empresariado, que queira... Vamos lembrar o que foi Getúlio, o que foi Juscelino, o próprio Jango, o que foi Geisel. Nós vamos ver que, nas fases, de certa forma, a nossa classe trabalhadora... O Brasil é muito jovem, né? Porque há 130 anos atrás não existia esse país. Ministro, esses nomes que o senhor citou agora, a gente logo se lembra de soberania, né? Quer dizer, são nomes que... São nomes que exatamente, que defenderam a soberania e, em nome da soberania, conseguiram construir ou propor a construção de um progresso sustentado. A gente viu isso no Irã, em 40 anos, o que fez, no Vietnã também, e neles, independentemente do modelo político, mas a decisão... Pegar a Noruega, que achou petróleo e mudou para... Noruega era um país pobre. Então, a soberania, o quanto é importante para o progresso? Toda a nossa história é a luta pela soberania, democracia, a terra e industrialização. São os 4 temas. O Brasil foi beneficiado pela imigração de maneira... Primeiro, os ingleses trouxeram para cá a telégrafo, a ferrovia, bancos, portos, e urbanizaram as cidades. Depois veio a imigração, a abolição, infelizmente, os escravos eram servos da terra, que é esse Brasil que foi se consolidando no Nordeste, né? Muito, e o abandono do Norte e do Centro-Oeste do país. Depois nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, o início da industrialização com a imigração. Mas aí já houve 30 anos de luta de Roberto Simons para convencer o país que era possível ser industrial. Foi preciso a Revolução de 30. E veio o Getúlio, que funda o Estado moderno brasileiro. Tanto é que, para entrar na guerra, ele exige aço e energia, que é a segunda grande revolução. E ele faz, o segundo governo dele democrático, depois do Estado Novo, proto-fascista, de tudo que nós conhecemos da história, mas ele cria a CLT. O que ele faz? Ele faz a Petrobras, a Eletrobras, consolida a Vale, o BNDES, a Sumoc, a Camec, Banco do Brasil, Caixa Econômica, política com remessa de lucros, quer dizer, controle de capitais, salário mínimo, distribuição de renda, e começa a construir o começo do Estado de Bem-Estar Social, que vai ser consolidado na Constituição de 88 depois. Mas vem o golpe, eles dão um golpe no Getúlio, levam ele ao suicídio. O povo derrota o golpe nas ruas, incendiaram todos os jornais, empastelaram os jornais de direita, incendiaram a sede dos partidos. E o Juscelino ganha, eles dão um golpe no Juscelino. E os americanos envolvidos na conspiração de 50, na conspiração do suicídio do Getúlio, na conspiração de 55, que o Lott dá o contragolpe, e depois dão um golpe de 61, estão envolvidos de novo na conspiração de 61, que o Brizola, a CGT, a UNE, as ligas camponesas e a maioria das classes médias progressistas impede o golpe, com armas na mão no Rio Grande do Sul, dividindo o Terceiro Exército com o apoio da Brigada Militar, com as armas tchecas que estavam no Palácio de Piratini, porque as forças públicas tinham armamentos pesados naquela época. Essa história do Brasil é a história da industrialização, porque o Getúlio cria as bases e sempre o Estado como indutor, condutor, financiador e planejamento. O SALT no governo Dutra, Saúde, Alimentação e Transporte, que foi até uma missão americana que trabalhamos junto. Depois vem o Getúlio com todo esse projeto dele, o Juscelino com o plano de metas, Brasília, Belém, Brasília, a reindustrialização com o capital estrangeiro,
vai consolidando uma indústria no Brasil. O Brasil, quando termina o governo do gás, ele já tem todos os departamentos industriais, já é uma economia madura. Tanto é que os coreanos e os chineses vieram estudar o Brasil, o papel do BNDES, dos bancos públicos. E vamos lembrar que a Embrapa, o Proálcool, o Motor a Álcool, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do Gás, que criou a indústria de base, a indústria química, a indústria que o Brasil hoje tem química, tem siderurgia, tem de alumínio, tem de cal, de cimento, toda a indústria de máquinas de equipamento, toda a indústria leve, a indústria de bens de consumo que nós temos, automobilística, toda a planta industrial ligada ao agro que nós temos, toda a capacidade que nós tínhamos até a Lava Jato de vender serviço para o mundo todo, termoelétrica, hidroelétrica, ferrovias, aeroportos, portos, estradas fantásticas, tudo isso foi destruído na era Temer-Bolsonaro e na Lava Jato. Isso, mas justamente... Infelizmente, nos anos Fernando Henrique, nós tivemos abertura de capitais, tivemos privatizações, tivemos o câmbio fixo, que foi uma tragédia para o país, e a desindustrialização do Brasil. Então, é um fio da história que nós temos que retomar. O Brasil pode e deve retomar esse fio da história. Tem sido a minha luta e a minha batalha. Você estava falando dessa nova fase do imperialismo, e eu estava lembrando, quando você estava falando dos sucessivos golpes contra o Brasil, contra a industrialização, contra a democracia, teve há 10 anos o golpe que derrubou a presidenta Dilma, que fez também, travou, o senhor lembrou do pré-sal, quer dizer, isso tudo é decorrência desse golpe de 2016. Como o senhor acha que os Estados Unidos vão agir agora nessas eleições em relação ao presidente Lula? Estados Unidos, Trump, que sempre sinalizou para o Bolsonaro, para a família Bolsonaro, que recebeu o Lula há poucos dias. Como é que Trump vai tentar interferir e brecar, como os Estados Unidos sempre tentaram fazer, esse desenvolvimento com mais autonomia do Brasil? Bem, eles estão, vamos dizer assim, no jogo de empate conosco, como dizia o Chico Mendes, né? Então, puxando a corda dos dois lados, né? Começaram com a questão das organizações terroristas, Big Techs, Terras Raras, Amazônia, PIX, aí veio etanol. O Brasil, eu sempre digo, se você olhar as relações do Brasil com o capital externo, eles não têm país melhor para investir. Europeu, coreano, japonês, chinês, norueguês, sueco, holandês, norte-americano, canadense. Eu nunca vi eles não remeterem lucros de dividendo no Brasil, nunca vi eles terem litígios, erros, né? Quebram, falem, investem mal, erram na tecnologia, não conhecem o mercado, quebram a cara aqui às vezes, mas faz a regra do jogo. Então não há nenhuma razão para contencioso comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. E quando há, tem o AMC, algodão, etanol, aço. O que está se criando é a tentativa de intervir na vida política brasileira, nas instituições brasileiras, nas eleições brasileiras, de quem governa, como aconteceu em El Salvador, em Honduras, Costa Rica, Equador, na Argentina. Aliás, vamos lembrar dos 40 bilhões do Clinton para o Fernando Henrique em 98, né? Não vamos lembrar. Isso. Na crise cambial, que estava mais do que anunciada, né? Era uma crise mais que anunciada. Então, é uma tentativa de devolver o poder aos Bolsonaros. Aliás, o Eduardo Bolsonaro está lá. Se ele fosse americano e estivesse no Brasil, já estava condenado à morte nos Estados Unidos, né? Porque é traição à pátria. Não deu certo, porque não funcionou as sanções ao Supremo, não funcionou o julgamento. O tarifaço, a nossa diplomacia, a liderança do presidente Lula, a experiência dele, soube conduzir as negociações, está indo em bom caminho. Essa última ida para uma reunião conjunta na Casa Branca do presidente Trump e do presidente Lula, certo? Ela foi bem sucedida. A reunião que o Lula fez na Espanha é um evento político extraordinário, importantíssimo, porque se nós queremos combater as alianças conservadoras, extrema-direita internacional, ameaça a nossa soberania, a nossa democracia, nós temos que mobilizar. Aliás, o Lula está mobilizando mais que as forças políticas partidárias, sindicais e movimentos sociais, né? Porque o que ele fez na Espanha foi um evento importantíssimo. Ele não reuniu só governos, né? Ele não buscou só a Cláudia Sheinbaum
o Petros e o presidente do Uruguai e o Chance, ele buscou partidos, movimentos, entidades, né? Inclusive grupos empresariais, ou seja, e principalmente a sociedade, vamos dizer assim, as forças políticas e sociais que se levantam contra o obscurantismo, negacionismo, fundamentalismo religioso. Então, acho que é muito importante travar essa batalha, essa luta. Vai haver? Vai. Eles estão articulados. Bem, agora com esses fatos novos, porque a direita brasileira está vivendo um dilema, né? Ela não se separa do bolsonarismo e com o bolsonarismo ela perde a eleição. Certo? E ela não tem um projeto próprio, um líder próprio, porque Bolsonaro é um líder, é um projeto. É um projeto destrutivo, mas é um projeto. Né? Tanto é que ele governou 4 anos e atacou a cultura, a educação, a saúde, né? E o Estado brasileiro. Né? Desorganizou a administração pública brasileira, abandonou o povo na pandemia e quase passou a aderir à bandeira americana, substituir a bandeira nacional pela bandeira americana, que chegou até a bater continência a bandeira americana. Então, o que eu vejo é que o Flávio Bolsonaro se encontra numa situação de inviabilidade. Ele falou que quando o Lula, nosso presidente, foi derrotado na indicação do Jorge Messias no Senado, que é um fato da democracia, é inédito, foi uma represália política, uma tentativa de usurpar mais poderes do. Oi, ministro. Aqui deu uma interrupção. Deu uma interrupção aí, aqui. Vamos tentar retomar aqui. Uma congelada aqui. Um pouquinho, estava entrando em contato aí. Ele saiu, acho que vai entrar novamente. Isso. Vou guardar aqui o contato. A gente está conversando aqui com o ministro José Dirceu, nessa primeira entrevista, em que ele começou contando sobre o diagnóstico de câncer que ele recebeu há poucos dias. Ele já começou o tratamento, está em casa, né, fazendo o tratamento e está conversando aqui com a gente. Está falando da situação internacional, falando dos dilemas do Brasil, um pouco da história do Brasil, dos desafios do Brasil, e deu uma congelada aí, mas a gente... A gente conversou agora com a assessora do ministro José Dirceu, ela disse que teve um problema, está retomando, já está chegando aqui. Computador. Oi. Aconteceu alguma coisa com o meu computador. Vamos continuar. Vamos lá. Como eu estava dizendo, o Flávio Bolsonaro, quando o Lula teve rejeitada a indicação que ele fez ao Senado, disse que o governo do Lula tinha acabado. Né? Você vê como é que é a vida, né? Depois de uma semana... O pior é que não foi só ele, né? A gente da dita progressista também falou coisas do gênero. Nós temos... Às vezes nós atuamos muito na política pelo impressionismo. Né? Nós precisamos sempre pegar a linha histórica, os fatos políticos. Por exemplo, nós temos a candidatura mais forte que nós já tivemos no Brasil. Independente da situação do estado de ânimo, estado de espírito do eleitorado, que nós podemos analisar, nós temos uma coalizão de todos os partidos pela primeira vez, PDT, PSB, PCdoB, PV e PT, Rede e PSOL. E temos quase a metade do... Quase a metade... Eu diria que é uma coalizão maior que a de 2022, pensando não só nas forças dos partidárias, mas também pensando no empresariado. Nós temos a metade do MDB, 1/3 do PSD, e temos em estados do PP, da União Brasil e do Republicano. A questão é o empresariado e setores das classes médias da Frente Ampla, que há insatisfações com relação ao governo.
Então, se eu digo assim, mas do ponto de vista, os 15 candidatos ao governo não são do PT. 15 dos 27, 15. E 10 vieram para o PT, que é o caso do Expedito Neto, o caso do Rondoni e o caso do Fábio Tradi, que sempre foi lulista, que veio para o PT. Então, o PT, e essa candidatura ao Senado também tem organizado uma maneira de evitar uma maioria de extrema-direita bolsonarista no Senado. Então, segundo, nós temos o que comparar e o que apresentar que nós fizemos. Qual é a questão? O que nós oferecemos para o novo Brasil, para as novas forças políticas, sociais, econômicas emergentes, para os desafios do Brasil nos próximos 10 anos? Qual é o projeto de país que nós temos? Porque hoje nós temos um trabalhador de aplicativo precarizado, hoje nós temos toda a juventude que está totalmente envolvida na tecnologia, hoje nós temos os empreendedores, que é uma realidade. Se 80% da economia, São Paulo 85% da economia é serviço. Se a economia brasileira está... Aliás, é o consumo e o serviço que está mantendo o crescimento, apesar que houve a formação bruta de capital fixo cresceu também. Eu estava lendo isso hoje no jornal Valor Econômico. O Brasil vai crescer 2% esse ano. Hein? O Brasil podia crescer 4%, 5%, mas está crescendo 2%. Se você observar o voto do Lula, o corte do voto do Lula é até 2 salários mínimos, ensino fundamental, mulher, católico, idoso, Nordeste. Falando a simplificação, se você observar a direita, que está praticamente com o Flávio Bolsonaro, porque o Zema e o Caiado não passam de 5%, 6%, você vai ver que é Sudeste, ensino médio, renda média, jovem, apesar que o candidato Renan Santos fica com 40% entre 16 e 24%, e evangélicos, né, e homens. Então, e há, evidentemente, um eleitorado intermediário, indeciso, né, que o nosso Felipe Nunes tem exposto bem. E o governo não está parado. Primeiro que há problemas graves no país, porque, eu vou dar um exemplo para você, eu andei por uns 30, 40 distritos de São Paulo, na chamada periferia, né, na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul de São Paulo. Os petistas são os primeiros a reclamar da saúde, da educação, do transporte, da habitação, do lazer, da cultura, ou seja, há uma insatisfação muito grande, apesar que o Brasil tem o SUS, tem educação pública gratuita, nós temos subsídio para o transporte, tem Minha Casa Minha Vida, apesar que cresceu o emprego, a renda, a vida é muito difícil. E o juro, o endividamento não é um problema nenhum. Seria natural esse endividamento. O problema são os juros. Ora, se o juro da cartão de crédito, se o juro fosse 10% ao ano, ninguém estaria reclamando das dívidas. A economia estaria crescendo 6%, 7%. E o Brasil tem condições de não sofrer um choque de oferta. Fala, não pode crescer porque tem o PIB potencial. Não. O que nós precisamos no Brasil? Matar a fome de 20 milhões de pessoas, triplicar o padrão de vida de 70 milhões, fazer a infraestrutura do país, construir casa, desenvolver a indústria, inovação, tecnologia. O Brasil pode fazer tudo isso. Lógico, em alguns setores, como inteligência artificial, robótica, semicondutores, mas na imensa maioria das questões o Brasil pode. Depois que o Brasil está integrado no mercado mundial, no mercado financeiro mundial, para o bem ou para o mal. Agora, sem mudar essa política monetária, financeira do país, sem mudar, sem rever ou fazer uma reforma mesmo do sistema financeiro, reforma tributária, fica muito difícil. Agora, essa eleição, nós temos todas as condições de reeleger o Lula e melhorar o Congresso Nacional, porque as notas do presidente da Câmara e do Senado e as notas do Congresso Nacional são pesadas. Há uma expectativa, eu, pelo menos, vou lutar pela reforma política. São Paulo tinha que ter 111 deputados. É um absurdo. O Brasil é o único país do mundo que a Câmara não é representada pela população dos estados. Tem esse mínimo de 8, máximo 70. E quem perde não são os outros estados médios. Quem perde são os territórios que foram criados para isso, para a ditadura não perder a maioria no colégio eleitoral. Imagina qual era a população quando foi criada Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Acho que não chegava a 1,5 milhão de habitantes. Se você colocar mais um, é 40 deputados. São Paulo tem 70, uma coisa absurda.
E temos que lutar pela fidelidade partidária, pelo voto em lista ou misto proporcional. Essas emendas positivas não podem continuar. Tem 93 inquéritos policiais de emenda positiva. Isso é um escândalo. E temos que reformar o Poder Judiciário também. Ministro, Diga. o senhor diria que com esse esfacelamento aí essa crise enorme aí na candidatura do Flávio Bolsonaro, cresce a possibilidade de uma eleição no primeiro turno do presidente Lula, e o senhor acredita que a de extrema-direita vai tentar lançar um outro nome, se ficar claro que o Flávio Bolsonaro não tem condições de se candidatar? Bem, você sabe que aí é uma coisa de família, né? O irmão é deputado federal por Santa Catarina, o outro irmão é senador, a madrasta é senadora, o outro queria ser suplente aqui do André de Prado, ele é candidato a presidente, o pai vai subir a rampa, o irmão vai ser ministro de Relações Exteriores. Isso é uma família. Isso é uma coisa escandalosa. Como a elite do país está. Depois do Jânio, do Collor, do Bolsonaro, agora vem o Flávio Bolsonaro. Vai representar o Brasil, vai ser presidente do Brasil. Vai negociar no mundo em nome do Brasil. Pensa nas famílias brasileiras, ele vai ser o presidente do Brasil. Então, eu não acredito que isso tenha futuro. Agora, eles têm o PL na mão, eles têm 2/3 do PL, porque 1/3 sempre foi menos PL, mais. Então, quem vai ter que tomar essa decisão é o PP, a União Brasil, que está muito comprometida com eles, né? O Antônio Rueda e o Ciro Nogueira, e o Marcos Pereira, do Partido Republicano, que são os partidos. Porque o MDB já é um partido e o Kassab já estão afastados disso. Né? O Kassab, de certa forma, está afastado disso. E o MDB, a metade do MDB não vai seguir, principalmente no MDB do Nordeste e do Norte, não vai seguir essa política. Então, essa é a realidade. Pode ser que ele fique como candidato e consiga manter os 20%, 25%. Não sei se ele tem condições psicológicas, condições efetivas políticas, e ele mesmo tem competência, capacidade para resistir ao que está acontecendo, porque é desmoralizante, né? E do ponto de vista legal, ele enfim, se aí precisa ver a hora das investigações, ele não vai ficar fora, ou mesmo então, até... aliás, tem que perguntar para o Moro, né? Tem que perguntar para o Moro se ele não vai investigar o Flávio Bolsonaro, porque ele estava lá, ao lado do Flávio Bolsonaro, vivendo. A Faria Lima vai abandonar o Flávio Bolsonaro? Já abandonou? Eu não sinto. Muitos setores financeiros, não diria Faria Lima, porque Faria Lima é um braço importante, mas existe o sistema bancário brasileiro, claro. Existe o empresariado. Aí é o seguinte: o que o empresariado quer com o Brasil? O que a CNI quer com o Brasil, as Fiespes, a Fiesp de São Paulo e as outras? O que o agro quer para o Brasil? Né? Por quê? Eles querem que nós sejamos uma fazenda de minerais, energia e alimentos. Eles querem que nós sejamos uma nação, um povo, um país soberano, um país que entre no século XXI, entendeu? Essa é a questão. E nós temos que dar uma resposta para isso. Nós temos que apresentar para o país, certo, um projeto de desenvolvimento nacional. Nós temos que avançar na nova indústria Brasil, no PAC, na transição energética, na revolução científica e tecnológica e nas reformas políticas e sociais do país. Temos que enfrentar isso, porque pode ser que daqui a pouco o Ciro resolva ser candidato a presidente, se bem que ele foi condenado agora por... existe língua presa e língua solta, né? Ele é língua solta. Agora ele acusou um apoiador dele de ser do Comando Vermelho. Ele já queria prender, já queria se transformar. Imagina se senta na cadeira de presidente, vai começar, prendo e arrebento. Vamos voltar para a época da ditadura. Então eu acredito que o cenário político já mudou. Agora, isso não quer dizer que a eleição esteja ganha. Nós temos aí, 4 de outubro, está lá na frente. Tem o imprevisível na política, a estabilidade mundial é muito grande, a economia brasileira sofre menos risco, é público notório, é só ler os especialistas e acompanhar a economia, nós sabemos que ela é resiliente, ela resistiu ao tarifaço, ela absorve, o governo tomou medidas muito importantes para proteger a família. É engraçado, ninguém reclamou das medidas que o governo tomou para proteger a indústria, o comércio, mas quando o governo foi proteger o gás do povo, a luz do povo, foi proteger a reforma da casa, foi proteger
a renda do povo com a isenção do imposto, foi proteger o custo de vida com a isenção dos impostos de combustível, veio a gritaria do risco fiscal, essa loucura. A dívida pública brasileira não tem nada a ver com o déficit público. Aliás, hoje tem uma matéria muito importante no Valor Econômico sobre a reforma administrativa que a Esther Derek está conduzindo, que mostra que nós estamos com 2,6% do PIB de gasto de pessoal, que nós estamos demitindo mais que admitimos, que nós estamos fazendo uma ampla reforma no serviço público. Aliás, quando nós chegamos em Brasília, em 2003, não existia o serviço público que existe no Brasil hoje, não existia nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal, nem o Judiciário que existe hoje. Aliás, nós fizemos uma reforma no Judiciário. A cláusula, a súmula vinculante, a repercussão geral, o Conselho Nacional, as reformas dos códigos, desarmamento, a Força Nacional. Começamos com os presídios de segurança máxima, depois veio o PRONASSE, porque parece que não existia um passado no Brasil. Então, acho que agora é hora de nós apresentar para o país um projeto de que... Porque milhões de jovens brasileiros querem uma oportunidade. Por isso que o empreendedorismo, porque como é economia de serviço, é natural que o empreendedorismo surja, que o trabalho autônomo surja, que o serviço seja. Mas, ao contrário do que diziam, nem o povo brasileiro é conservador, porque elegeu nós 5 vezes para a presidência da República, elegeu a 6ª porque o Lula não pôde fazer campanha, votou no PTB, depois no MDB, deu maioria para o MDB na Câmara e no Senado, derrotou a Arena em 74, derrotou a ditadura em 65 em Minas e no Rio. E mais, que é o mais importante, se você prestar atenção nesse momento, 84% dos jovens são favoráveis ao fim da escala 6x1, 71% da população. 80% dos brasileiros favoráveis a cobrar imposto dos ricos. Então esse país tem consciência. Agora, a insatisfação é natural, porque a vida é muito difícil para milhões de brasileiros. É só lembrar como é que nossos pais construíram as suas vidas, né? Eu cheguei em São Paulo com uma mão na frente e uma mão atrás, de carona de caminhão dos amigos que tinham um Expresso Siqueira. Fui ser office boy, trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Essa é a vida do Brasil. Andava a pé, tinha dia que eu comia, tinha dia que eu comia só um sanduíche, fazia conta. Milhões de brasileiros pegavam 3 ônibus por dia para ir para a escola. Essa é a vida do brasileiro. Lógico que ele quer. E é muito bom que haja insatisfação contra o nosso governo. É muito bom que o povo esteja insatisfeito, quer melhor serviço de saúde, educação, que o povo queira melhores condições de trabalho, queira progredir, queira crescer, queira ganhar dinheiro. Muito bom. Muito bom. Não é ruim que haja essa satisfação no país. É assim que o país está vivo, o país tem isso. As pessoas sonham, as pessoas querem um futuro melhor. Nós temos que entrar em sintonia com elas, discutir, debater, convencê-las do caminho. Que esse caminho que o Brasil percorreu tantas vezes e levou ao desastre, como foi com o Bolsonaro, não pode ser retomado, até porque aí a nação é que vai estar. Imagina o Brasil se envolver em guerras, como se envolveu na invasão da República Dominicana. Vocês se lembram? O Brasil mandou tropas para a República Dominicana. Aquilo foi um assinte. Uma coisa é mandar tropas para a Europa para combater o nazifascismo. Outra coisa é mandar a Copa para reprimir uma sublevação popular para garantir um governo constitucional, que era o governo do Juan Bosch, que foi derrotado por uma invasão norte-americana. Como agora está acontecendo com Cuba também, tentativa de levar o povo à fome, sob pretexto que atenta à segurança nacional dos Estados Unidos. Mentira maior que a nuclear. Veja bem, nós estamos no mundo do cinismo. O secretário-geral da Agência Nacional de Energia Nuclear protestou porque houve um bombardeamento a uma usina nuclear de energia nos Emirados, né? Realmente que não deveria acontecer. Mas os Estados Unidos bombardeou as instalações nucleares do Irã e ele ficou calado. Então nós estamos num mundo que não pode ser um mundo da força. Nós temos que fazer... Por isso que o Lula, ao levantar a reforma do sistema financeiro, reforma do sistema de governança mundial, a chamar a responsabilidade os 5 do Conselho de Segurança Nacional, apoiar a Michelle Bachelet para secretária-geral, todas essas medidas, e tentar reanimar os organismos OMC, Unesco, OMS, evitar e buscar uma reforma, uma nova pactuação mundial junto com o Sul Global, com os BRICS. Ele está no caminho certo. Eu realmente já cheguei no meu limite aqui, eu estou começando a ficar sem voz. Então, Tá bom.
Então, vamos parar por aqui. A vontade é sempre continuar. Vamos parar por aqui. Agradecer a sua participação. É uma honra para nós tê-la nessa sua primeira entrevista ainda, depois. E vê-lo tão bem. E vê-lo também, né? Assim, isso é muito bom. A gente agradece também a participação do público que está acompanhando aqui ao vivo e a todos que nos visitam a qualquer momento. Essa entrevista fica disponível no nosso canal. A gente convida a todos que se inscrevam no nosso canal, clique na sinetinha para receber avisos de novos vídeos e também participe do grupo Amigos do Tutameia. O link de convite para participação nesse grupo está disponível na descrição desse vídeo. E agora, então, antes das despedidas, a gente convida, Dirceu, mande sua mensagem para o povo que está aqui agora, para quem nos visita a qualquer momento pela internet afora. Mensagem de luta e combate, mensagem sempre de muita fé, muita esperança no nosso Brasil e de apoio. Sempre digo, nosso papel é ajudar o nosso presidente Lula. Com críticas às vezes, mas nosso papel é ajudá-lo, porque não é fácil a missão dele. Tendo 4 partidos de direita no Ministério, a base parlamentar que ele tem, os desafios do mundo de hoje, mas ele tem mostrado que está à altura. Apesar que também é uma mensagem que você sabe que a abstenção entre as mulheres, entre os idosos, é muito alta, né? Então nós temos que fazer um grande esforço para convencer o eleitor, porque essa questão, eu já estou com 80, nós somos 25% já mais de 60, cada vez mais a economia de cuidado, cada vez mais o problema da saúde, da previdência, o problema do bem-estar, do lazer, da cultura dos idosos, vai se apresentar na sociedade brasileira. Então, eu sempre quero que a gente faça esse apelo para que, além de políticas públicas, né, todos nós tomemos consciência da importância do voto, porque é pelo voto que nós escolhemos. Quando você não vota, alguém vota no teu lugar, e toma decisão no teu lugar, faz política no teu lugar. E prestar atenção nas propostas, nos partidos, nos candidatos, é muito importante. E também eu tenho feito uma campanha muito forte junto à juventude, aliás, até no TikTok, para trazer os jovens também para votar. Agora já passou o prazo de inscrição. Até minha filha veio a São Paulo para se inscrever, que ela mora em Brasília, mas quer vir votar aqui, veio a São Paulo para se inscrever. Acho que é importante a participação nessa eleição, porque o futuro do Brasil e talvez até o futuro da humanidade está sendo jogado nesses anos no mundo. Porque nós não vamos ter guerra, nós já estamos vivendo um estado de guerra no mundo. E nós precisamos de paz no mundo. Com paz, já é muito, muito difícil combater a desigualdade, a pobreza, a ignorância, o escurantismo. Em guerra é impossível. Aí vem a tragédia, como nós estamos vendo na Ucrânia, estamos vendo em Gaza, estamos vendo no Congo, em Uganda, estamos vendo o que está acontecendo com o povo de Cuba, aconteceu na Venezuela. Nós precisamos de paz no mundo. E os americanos estão contra a guerra, abertamente contra a guerra. Essa é a grande notícia. E os povos também estão se levantando, como nós estamos vendo na Bolívia. Então, a minha mensagem continua sendo a minha mensagem de esperança. Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.